Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Hoje eu venho aqui, através desse contexto contido no livro de Romanos, onde fala das boas novas de Deus, onde nos ensina o significado da dádiva espiritual, onde nós podemos construir uma fé através da justiça de Deus, crendo que Deus opera a sua justiça através de Jesus Cristo. Muitos de nós não entendemos o significado real de nos alimentarmos mais e mais da palavra do Senhor. Mas eu quero dizer a você que a importância de ouvir a mensagem de Deus e a importância de compreender como aplicá-la sobre as nossas vidas é justamente o fato da gente entender que Deus opera a justiça dele através de Jesus, ou seja, pela fé. Quando nós cremos em Jesus, quando cremos que o Senhor Jesus ele veio para nos salvar, para nos justificar, quando nós depositamos em Deus a nossa esperança e confiamos que Ele pode mudar a nossa vida e nos resgatar, assim nós estamos vivendo pela fé. Muitas das vezes nós vemos Abraão usado como exemplo de um homem que viveu pela fé, porque creu naquilo que Deus disse, porque creu na promessa do Senhor. Quantas vezes nós estamos vivendo um momento em nossa vida em que o cenário, ele fala ao contrário daquilo que Deus nos prometeu. Quantas as vezes nós estamos vivendo uma fase da nossa vida que passamos por tantas injustiças que a gente já não consegue mais nem acreditar que Deus pode reverter a situação. Muitas das vezes nós estamos sem solução, estamos sem encontrar uma resposta, uma direção, estamos sem aquilo que verdadeiramente precisamos para mudar o nosso cenário. Mas nós temos sobre nós uma palavra que vem através das boas novas, que através da vida de Jesus revela o poder de Deus, que é uma ação para nos salvar, nos resgatar. Mas isso só acontece quando nós depositamos a nossa fé, quando nós cremos. Abraão creu na promessa de Deus. Abraão vivia um cenário completamente contrário à promessa de Deus. Deus disse a Abraão que ele teria um filho, mas Abraão via o tempo passar e nada acontecer. E ainda assim, Abraão creu, Abraão esperou, Abraão confiou. E é isso que Deus nos convida a fazer. Quando Deus ele nos usa muitas das vezes para partilhar a mensagem dele, para levar o evangelho das boas novas, ele está dizendo claramente que devemos compartilhar essa dádiva espiritual, porque é ela que nos ajuda, é ela que fortalece a nossa fé. É essa dádiva que nos encoraja a continuar, mesmo quando estamos passando por situações difíceis. Olha só, eu mesma, em muitos momentos da minha vida, por passar por experiências negativas, por buscar apoio e não encontrar, por muitas das vezes errar, falhar e colher frutos de consequências de erros meus, eu cheguei muitas das vezes a duvidar da justiça de Deus sobre a minha vida. E hoje eu quero usar essa mensagem para você que está me ouvindo compreender que é pela fé que o seu cenário será mudado. É pela fé que Deus vai transformar a sua vida. É pela fé que Deus fará justiça ao seu favor. Muitas das vezes nós não sabemos como agir. E eu quero dizer a você que tudo que é necessário é crer, é confiar. Mas como, Inara, confiar quando as coisas estão dizendo ao contrário? Como crer se tudo está indo ao contrário? Meu irmão e minha irmã, Deus não tem alegria na incredulidade. Deus não se agrada quando nós duvidamos de sua palavra. Sabe,
É como se, presta atenção nisso. Imagine que você deu a sua palavra para uma pessoa sobre algo que você é completamente capaz de resolver. Só que essa pessoa não confia em você, essa pessoa duvida da sua palavra. E isso te entristece, porque você sabe que é capaz de fazer aquilo que você prometeu. O mesmo se dá quando Deus, ele usa, sabe, a salvação, a sua palavra para dizer pra gente, olha, eu já justifiquei, já tá pago, o preço já foi pago, Jesus já fez o que precisava ser feito. Agora tudo que você precisa é confiar que dentro do tempo de Deus as coisas vão se encaixar. Sabe, às vezes nós não conseguimos confiar porque nós mesmos ainda não conseguimos nos posicionar em fé, não conseguimos perseverar, não conseguimos depositar em Deus uma atitude diferente. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Sabe quando a situação ela tá difícil, as circunstâncias estão contrárias, mas a gente não consegue se opor a isso. A gente entra no barco e começa a alimentar pensamentos negativos. Ao invés de optar por ouvir a voz de Deus, nós optamos por muitas das vezes ouvir a voz maligna, que vem através de setas em nossa mente, muitas das vezes através de boca de outras pessoas, que nos deixam entristecidos, que nos oprimem. E ao invés da gente nutrir a palavra do Senhor, uma mensagem como essa que Deus usa para nos fortalecer em fé, nós acabamos ouvindo aquilo que os outros dizem, o cenário que muitas das vezes nos entristece. Olha, o convite hoje é que você tome um novo posicionamento, porque eu acabei de ler para você as boas novas de Deus revela e opera a sua justiça. Ou seja, Deus, ele usa o poder dele para nos salvar, para nos resgatar, mas ele só pode fazer isso quando primeiro nós cremos, quando primeiro nós depositamos a nossa fé, sabe? É de fé em fé, é um dia de cada vez. Escolha hoje, nesse momento, depositar a sua fé. Eu vou ser um pouquinho mais clara, sabe? Eu vou dar alguns exemplos para clarear o seu entendimento. Às vezes você precisa de um recurso para alguma coisa em sua vida que você não tem. Você, nesse momento, está carente de alguma coisa, necessitado de alguma coisa e precisa de um recurso, mas você não sabe de onde vir. Mas se você depositar a sua fé em Deus, se você se ajoelhar, pedir a ajuda dele, falar para ele com o coração quebrantado, Senhor, com as minhas forças eu não consigo. Eu não tenho apoio nenhum, mas eu creio que o Senhor pode se levantar ao meu favor. Você pode depositar a sua fé em Deus e crer que Ele vai prover a você aquilo que você precisa. Eu sou um exemplo disso. Muitas das vezes me ajoelhei para pedir para Deus recurso, para me ajudar em áreas da minha vida que muitas das vezes eu não sabia o que fazer. E Deus proveu. Deus criou situações, levantou pessoas e trouxe até mim o que eu precisava. Mas não somente isso, sabe? Às vezes, o que você está pedindo para Deus é uma transformação na sua própria vida. Às vezes você está pedindo para Deus força, ânimo, disposição. Às vezes você está tão abatido que não está conseguindo se manter de pé. Então você pode orar e pedir a Deus que fortaleça, sabe? O seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Você pode pedir para Deus que te cure. Você pode pedir para Deus a paz que excede o entendimento. Você pode pedir para Deus que derrame sobre você a graça, o favor imerecido, para que mais um dia você consiga suportar qualquer que seja a adversidade. E Deus vai olhar para você e vai dar a você aquilo que você precisa. Muitas das vezes você está acometido por uma situação delicada, às vezes em seus relacionamentos, e você ora e fala, Senhor, ajude essa pessoa a mudar, ajude essa pessoa a ser transformada, a agir diferente no nosso relacionamento, na nossa realidade. Só que essa pessoa ainda não mudou e o cenário continua se repetindo. E aí a sua fé, ela vai ficando abatida. Mas hoje o convite é que você se coloque diante de Deus. Ore e peça a Ele que te fortaleça em fé para que você creia que essa mudança, essa transformação vai acontecer. O justo vive pela fé. Ou seja, o justo persevera, mesmo quando as coisas dizem o contrário. Hoje eu quero convidar você a entender que a fé é a estratégia que conduz Deus a trazer a justiça, a operar a justiça. Ou seja, se fosse em outro tempo, você poderia desistir de tudo que está à sua volta, porque tudo parece perdido.
Mas nesse momento, se você depositar a sua fé na palavra de Deus, você vai crer que existe uma palavra que diz: nada é impossível para Deus. E tudo é possível àquele que crê. E mais ainda, se você pedir crendo que já aconteceu, isso acontecerá. Então que hoje você possa viver como Abraão, que mesmo mediante um cenário contrário creu, que você possa viver pela fé, de fé em fé, crendo que mesmo as coisas ainda não estejam da maneira que você quer, Deus ele vai operar a justiça dele ao seu favor. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te pedir nesse momento que possa fortalecer a nossa fé, indo de encontro a essa pessoa que está me ouvindo. Deus, é muito difícil muitas das vezes manter a nossa fé fortalecida quando as circunstâncias estão contrárias. Às vezes, Senhor, nós não conseguimos entender a dádiva espiritual que nos fortalece. Às vezes nós não conseguimos crer, Senhor, o suficiente na sua ação que revela a salvação através de Cristo. Muitas das vezes estamos tão acometidos pela tristeza, pelo desânimo, que não conseguimos sequer alimentar a nossa esperança. Mas hoje eu quero pedir ao Senhor graça. Graça, Senhor, derrame sobre nós a sua graça. Fortaleça a nossa fé, nos fortaleça para que possamos perseverar como Abraão, esperando em Ti. Nos ajude, Senhor, a confiar na Tua palavra, na Tua promessa, no Teu poder, na Tua justiça, na Tua ação. E que em nome de Jesus, a partir desse momento, possamos ter a Sua presença potencializada, para ter um dia, Senhor, recheado de fé, esperança e paz. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.